Na manhã do primeiro aniversário de seu filho, Sophia Rossi era um fantasma, assombrando os corredores de sua própria vida. Seu marido, o bilionário magnata da tecnologia Leonardo Bittencourt, a havia deixado por outra mulher, não lhe restando nada além de um coração partido e um processo de divórcio prestes a despojá-la de tudo. Ele havia sido seu mundo e o havia estilhaçado com uma crueldade casual. Mas, enquanto o buffet se preparava para uma festa de aniversário a qual ele não compareceria, um carro preto parou na garagem. Era Leonardo, e em suas mãos não estava um presente, mas um portfólio de couro, que exporia uma mentira tão profunda que ou os destruiria por completo, ou reescreveria toda a realidade deles. A cobertura em frente ao Parque Ibirapuera era menos um lar e mais uma declaração. Ocupando os 2 andares superiores de um dos prédios mais cobiçados da cidade, era um monumento à ambição de Leonardo Bittencourt. Uma fortaleza com paredes de vidro que se debruçava sobre o coração verdejante de São Paulo. Sophia Rossi, certa vez, pensou nele como o reino deles, um palácio construído sobre os alicerces do amor e de sonhos compartilhados. Agora, parecia-lhe uma gaiola, embora de uma beleza deslumbrante, dourada com mármore italiano, móveis fendi sob medida e janelas que bebiam do horizonte. A vida com Léo sempre fora um redemoinho. Ele era uma força da natureza, um homem que havia se arrastado para fora de um bairro de classe operária no Tatuapé para se tornar um dos nomes mais formidáveis do capital de risco. Tinha uma mente que se movia na velocidade da luz e um carisma que podia encantar até seus adversários mais endurecidos. Quando ele voltou aquele foco incandescente para Sophia, uma tranquila graduada em História da Arte que trabalhava em uma pequena galeria na Vila Madalena, ela não teve a menor chance. Ele a perseguiu com a mesma determinação implacável que aplicava a seus negócios, cobrindo-a de afeto e sussurrando promessas de um futuro sobre o qual ela só tinha lido em romances. O casamento deles havia sido um evento suntuoso no castelo de Itaipava, com direito a destaque em revistas de estilo de vida. Por 5 anos, a vida deles foi um conto de fadas meticulosamente curado. Houve viagens de última hora para Mônaco em seu jatinho particular, assentos na primeira fila na Semana de Moda de Paris e manhãs tranquilas de domingo lendo jornal em sua vasta propriedade em Paraty. Léo a adorava, ou assim ela acreditava. Ele a chamava de sua âncora, o centro calmo no furacão de sua vida. O nascimento de seu filho, Oliver, 10 meses atrás, deveria ter sido a peça final e perfeita de sua vida idílica. Ele era um bebê lindo, com os olhos escuros e sérios de Léo e o sorriso gentil de Sophia. Aninhando-o em seus braços, na suíte privada no Hospital Albert Einstein, Sophia sentiu um amor tão profundo que era quase doloroso. Ela viu Léo segurar seu filho pela primeira vez, sua expressão geralmente reservada se derretendo em uma de puro e não adulterado assombro. Tudo o que eu faço por você também. Ele havia sussurrado, com a voz embargada pela emoção. Eu construirei uma dinastia para nós, eu prometo. Mas promessas, ela estava aprendendo, eram coisas frágeis. Nos meses que se seguiram, um frio sutil começou a rastejar em seu mundo perfeito. Começou com pequenas coisas, fáceis de ignorar. Léo estava trabalhando mais tarde do que nunca, suas noites cheias de reuniões de emergência e ligações urgentes com o escritório de Hong Kong. Quando ele voltava para casa, o perfume de sua colônia Tom Ford era frequentemente misturado com algo mais, um perfume floral fraco que ela não reconhecia. Ele se tornou mais apegado a seu telefone, virando a tela para longe dela e fechando-o bruscamente sempre que ela entrava no quarto. A distância física também aumentou. A intimidade fácil que eles uma vez compartilharam começou a evaporar. Seu toque se tornou superficial, seus beijos breves e distraídos,
Ele culpou o estresse. O mercado está volátil, Sofia. Estou fechando o maior negócio da minha carreira. Eu só preciso me concentrar. Ela tentou ser a esposa compreensiva, preparando suas refeições favoritas, preparando banhos relaxantes para ele e tentando reacender a faísca que um dia havia queimado tão intensamente entre eles. Mas era como tentar acender um fósforo na chuva. Ele estava presente de corpo, mas sua mente, sua alma, estavam em outro lugar por completo. Certa noite, cerca de um mês antes do primeiro aniversário de Oliver, Sofia estava embalando seu filho para dormir em seu quarto de bebê meticulosamente projetado. O cômodo tinha uma paleta suave de cremes e azuis com um mural pintado à mão de animais fantasiosos no teto. Léo deveria ter voltado para o jantar, uma rara promessa que ele havia feito no início da semana. Às 8 horas, ele não estava lá. Às 9, seu assistente ligou para dizer que o Sr. Bittencourt havia sido chamado para um jantar inevitável com investidores de Zurique. O coração de Sofia afundou, uma familiar pontada de decepção se instalando em seu peito. Ela colocou Oliver em seu berço, beijando sua bochecha macia, e voltou para a suíte principal. A maleta de Léo estava em uma poltrona de veludo, deixada lá desde a manhã. Uma pontada de algo, culpa, curiosidade, desespero, a fez parar. Ela nunca, em todos os anos que estiveram juntos, havia mexido em suas coisas. Parecia uma violação da confiança que era o alicerce de seu casamento. Mas esse alicerce já estava fraturado, não estava? Suas mãos tremeram enquanto ela abria os fechos dourados. Lá dentro estavam os arquivos de sempre e seu laptop. No entanto, em um bolso lateral, estava uma pequena caixa de veludo da Cartier. Sua respiração parou. Era para ela um pedido de desculpas? Uma surpresa? A esperança tola e brilhante surgiu dentro dela. Ela abriu. Lá dentro, aninhado em uma cama de cetim branco, não estava um anel, mas um par de brincos de diamante requintados. Eram de um design moderno deslumbrante, algo muito mais severo e angular do que seus próprios gostos clássicos. Um pequeno cartão de presente estava guardado sob o cetim. Com os dedos trêmulos, ela o tirou. O bilhete estava escrito com a caligrafia familiar e confiante de Léo. Isabela, para celebrar nosso novo empreendimento. O futuro é nosso. L. Isabela. O nome ecoou no quarto silencioso, um toque de finados para a vida que Sofia pensava ter. Não era um empreendimento de negócios que ele estava celebrando. Ela sabia disso com uma certeza nauseante que a esvaziou por dentro. Todas as noites tardias, as ligações secretas, a distância emocional, tudo desabou sobre ela de uma vez. Ela afundou no chão, a caixa da Cartier caindo de seus dedos dormentes, os diamantes se espalhando como lágrimas cruéis e cintilantes no tapete Aubusson. A gaiola dourada nunca tinha se parecido tanto com uma prisão. O silêncio da cobertura era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seu próprio coração se partindo. O nome Isabela se tornou uma obsessão. Ele corroía Sofia durante o dia e assombrava seus sonhos à noite. Quem era ela? Qual era sua aparência? Há quanto tempo isso estava acontecendo? As perguntas circulavam sem parar em sua mente, um vórtice de dor e suspeita. O comportamento de Léo, visto por essa nova e aterrorizante lente, tornou-se um mapa de seu engano. Cada noite tardia, cada beijo distraído, cada olhada em seu telefone era agora uma peça de um quebra-cabeça que ela não suportava resolver, mas que não conseguia parar de montar. Sofia se tornou uma detetive em sua própria casa. Ela começou com os extratos de cartão de crédito que eram acessíveis online através do portal de sua conta conjunta, um canto de suas finanças que ele provavelmente havia negligenciado. Ela rolou por meses de transações,
seu coração batendo com uma mistura de pavor e determinação sombria. Havia as cobranças de sempre, jantares de 5 dígitos em restaurantes estrelados, compras na Brioni e Tom Ford, o pagamento mensal para sua Bugatti Chiron. Mas então ela os encontrou, cobranças que não se encaixavam. Uma suíte no Hotel Fasano, reservada em uma noite em que ele supostamente estava em Porto Alegre. Compras na La Perla, uma marca de lingerie muito mais sensual do que qualquer coisa que ela usava. Uma cobrança recorrente de um serviço de carro particular que ela nunca tinha usado. E então, um nome. Uma cobrança por um arranjo floral personalizado de uma floricultura boutique no Itaim, com um bilhete de entrega para uma Isabela Valente da Valente Capital. Uma rápida busca em seu laptop e o mundo dela se inclinou em seu eixo. Isabela Valente não era um caso passageiro. Ela era uma força. As fotos mostravam uma mulher na casa dos 30 e poucos anos com traços angulares e afiados, cabelo preto cortado em um bob severo e uma aura de confiança impiedosa. Ela era a fundadora e CEO da Valente Capital, uma empresa de capital privado rival conhecida por suas estratégias de aquisição agressivas e muitas vezes predatórias. Artigos de notícias financeiras a aclamavam como uma titã da indústria, um tubarão em um tailleur Chanel. Ela era a igual de Léo em todos os sentidos, ambiciosa, brilhante e inflexível. Ela era tudo o que Sofia não era. Sofia sentiu uma onda de náusea. Isso não era apenas um caso. Parecia uma fusão. Ele não estava apenas dormindo com essa mulher. Ele estava construindo um futuro com ela, o mesmo futuro que ele havia prometido a Sofia. Os brincos de diamante na caixa da Cartier não eram um presente diamante. Eram um selo corporativo em uma nova parceria. Sua melhor amiga, Cláudia Soares, veio no dia seguinte, encontrando Sofia pálida e tensa, alimentando mecanicamente purê de pera para um Oliver alegremente inconsciente. Cláudia, uma negociante de arte perspicaz com uma atitude direta, deu uma olhada em sua amiga e soube que algo estava terrivelmente errado. Desembucha, Cláudia disse, pegando o bebê dos braços de Sofia e o ajeitando em seu quadril. Você parece que viu um fantasma. Hesitantemente a princípio. Depois, em uma enxurrada de lágrimas e palavras sussurradas, Sofia lhe contou tudo. O perfume, as noites tardias, a caixa da Cartier, os extratos do cartão de crédito e a identidade condenatória de Isabela Valente. Cláudia ouviu pacientemente, sua expressão endurecendo a cada novo detalhe. Aquele canalha completo. Ela finalmente sibilou, sua voz baixa e furiosa. Nunca confiei totalmente nele. Ele é muito polido, muito perfeito. São sempre os perfeitos. O que eu faço, Cláudia? Sofia sussurrou, sua voz rachando. Eu o confronto? Eu finjo que não sei? E se eu o acusar e estiver errada? Você não está errada, Sof, Cláudia disse gentilmente, mas com firmeza. Seu instinto tem gritado para você há meses. Isso é apenas a prova. Você precisa ser inteligente sobre isso. Um homem como Léo, com tanto poder e tanto a perder, ele não vai simplesmente confessar e se desculpar. Ele vai mentir. Ele vai te manipular. Ele vai fazer você pensar que é a louca. Cláudia estava certa. Um confronto direto apenas lhe daria a chance de encobrir seus rastros, de pintá-la como uma esposa histérica e paranoica. Ela precisava de mais do que apenas um extrato de cartão de crédito. Ela precisava de algo inegável, algo que o deixasse sem escapatória. Na semana seguinte, Léo anunciou que teria que voar para Londres para uma conferência de 3 dias.
Era a oportunidade que ela precisava. Na noite em que ele partiu, depois que a governanta foi para casa e Oliver estava dormindo profundamente, Sofia entrou no escritório de Léo. O cômodo era seu santuário, revestido em mogno escuro, cheirando a couro e livros antigos. Era o único lugar onde ela raramente entrava. Ela foi direto para o seu computador, suas mãos úmidas. Ela sabia sua senha. Era a data em que eles se conheceram pela primeira vez, um detalhe que agora parecia uma piada cruel. Seu coração batia forte contra suas costelas enquanto o computador inicializava. Ela abriu seu cliente de e-mail, seus olhos vasculhando a caixa de entrada. Era principalmente negócios, análises de mercado, relatórios de acionistas, documentos legais. Mas então ela viu uma pasta separada das outras, simplesmente intitulada Ivo. Sua respiração engatou. Com um clique, ela a abriu. Estava tudo lá. Uma cadeia de e-mails que remontava a quase um ano. Eles começaram de forma profissional, discutindo uma potencial aquisição hostil de uma empresa de tecnologia que ambos estavam sondando. Mas o tom rapidamente mudou. A estratégia de negócios se transformou em flerte, depois em algo muito mais íntimo. Havia planos para reuniões secretas, referências a noites passadas juntos e discussões sobre o futuro deles. Um futuro que explicitamente não incluía Sofia. Um e-mail de Isabela se destacou. O peso morto precisa ser tratado com delicadeza. L. Um divórcio bagunçado pode comprometer a fusão. Precisamos dela fora, mas discretamente. O acordo pré-nupcial é a prova de balas. A resposta de Léo, enviada apenas 3 dias antes. Não se preocupe com Sofia. O pré-nupcial é uma fortaleza. Ela será cuidada, mas não será um problema. Quando isso for feito, seremos apenas você e eu e o Império. Peso morto. As palavras queimaram na mente de Sofia, marcando sua alma. Ela não era uma esposa, uma parceira, a mãe de seu filho. Ela era um obstáculo, uma peça de dano colateral em sua busca implacável por mais. Ela sentiu o chão sumir debaixo de si, a dura e fria realidade de sua traição desabando com a força de um golpe físico. Ela cambaleou para trás da mesa, um soluço engasgado escapando de seus lábios. Os sussurros no escuro se tornaram um rugido ensurdecedor, e em seu eco, a vida que ela havia conhecido foi total e irrevogavelmente destruída. Sofia passou os 2 dias seguintes em um estado de animação suspensa, movendo-se pelas rotinas de sua vida no piloto automático. Ela alimentou Oliver, brincou com ele, leu histórias para ele, seu rosto uma máscara de maternidade serena que escondia o turbilhão que a consumia. As palavras dos e-mails estavam gravadas na parte de trás de suas pálpebras. Peso morto. O pré-nupcial é uma fortaleza. Seremos apenas você e eu. Cada frase era uma nova punhalada em seu coração. O amor que ela pensava ter, o homem que ela pensava conhecer, era tudo uma ilusão, uma mentira cuidadosamente construída. Quando Léo voltou de Londres, ele entrou na cobertura parecendo energizado, com um brilho triunfante nos olhos. Ele soltou a maleta, afrouxou a gravata e se inclinou para beijar Sofia. Ela se encolheu, virando a cabeça para que os lábios dele roçassem sua bochecha. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas ele notou. "Tudo bem?" Ele perguntou, sua testa franzindo levemente. "Você parece estranha. Apenas cansada", ela disse, sua voz monótona. Oliver ficou acordado com a dentição a noite toda. Era a desculpa perfeita, uma que ela havia usado com frequência. Mas desta vez, a mentira pesava e era amarga em sua língua.
Ela esperou até aquela noite. Oliver estava dormindo. As luzes da cidade brilhavam como uma galáxia distante e indiferente do lado de fora de suas janelas panorâmicas. Léo estava no quarto deles, trocando de roupa. Sofia entrou e fechou a porta atrás de si, o clique suave do trinco soando como um tiro no quarto silencioso. Ele estava em frente ao seu armário, sem camisa, de costas para ela. Ele estava em uma forma incrível, um testamento ao personal trainer que ia à academia privada deles 5 manhãs por semana. Ele era a imagem do poder e do sucesso. Ele era um completo estranho. Léo, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Precisamos conversar. Ele se virou, um sorriso casual em seu rosto que rapidamente se desvaneceu quando ele viu a expressão dela. Ela estava segurando uma única folha de papel. Era uma impressão de seu e-mail para Isabela Valente, aquele em que ele a chamava de peso morto. O que é isso? Ele perguntou, embora seus olhos por uma fração de segundo tenham brilhado com pânico antes de serem mascarados por uma indiferença fria. Acredito que o assunto era finalizando o cronograma, Sofia disse, sua voz tremendo ligeiramente, mas com uma fúria fria que ela não sabia que possuía. Estava em uma pasta rotulada Ivo. Presumo que isso signifique Isabela Valente. A cor drenou do rosto de Léo. Ele a encarou, seu maxilar contraído. O charme, a confiança fácil, tudo desapareceu, substituído por algo duro e calculista. Ele não negou. Ele não se desculpou. Ele nem sequer tentou explicar. A velocidade com que ele mudou de marido para adversário foi aterrorizante. Você revirou meus e-mails privados, ele declarou, sua voz perigosamente baixa. Não era uma pergunta, era uma acusação. Você contratou serviços de carro particular e reservou suítes no Fasano. Ela atirou de volta, sua voz subindo. Você comprou para ela brincos da Cartier e lingerie da La Perla em nossa conta conjunta. Você tramou para me descartar como uma responsabilidade de negócios enquanto eu estava em casa criando nosso filho. Não se atreva a falar comigo sobre privacidade. Ele soltou uma risada curta e sem humor. E agora, Sofia, você quer interpretar a esposa desprezada? Quer chorar e gritar e atirar coisas? Vá em frente, desabafe. Sua indiferença foi mais dolorosa do que qualquer mentira. Era como se a dor dela não fosse nada mais do que uma nota de rodapé inconveniente em seu grande plano. Eu quero saber por quê, Léo. Ela sussurrou, a luta escoando dela, deixando apenas uma pontada oca. Depois de tudo, depois de Oliver, por quê? Ele finalmente a olhou, seus olhos tão frios e cinzentos quanto uma tempestade de inverno sobre o Atlântico. Por quê? Porque eu te superei, Sofia. Eu construí um império e preciso de uma imperatriz, não de uma garota de galeria. Isabela entende meu mundo, ela me desafia, ela é minha parceira. Você foi um capítulo bonito, mas o livro tem que seguir em frente. A crueldade de suas palavras roubou-lhe o fôlego. Ele havia tirado 5 anos de casamento, de história compartilhada, de amor, e os reduzira a um capítulo em um livro que ele agora havia terminado de ler. Então é isso? Ela perguntou, sua voz mal audível. Você apenas me joga fora? Não seja tão dramática. Ele zombou, vestindo uma camisa limpa como se estivessem discutindo uma negociação de negócios. Você ficará bem. O pré-nupcial é muito claro. Você receberá o acordo que concordamos quando nos casamos. É mais do que suficiente para você e Oliver viverem confortavelmente. Confortavelmente. Ela repetiu, uma risada histérica borbulhando em sua garganta. Você vale bilhões, Léo. Você constrói uma vida comigo.
Você tem um filho comigo, e então você me paga como uma consultora cujo contrato expirou. É exatamente isso que estou fazendo, ele disse, sua voz completamente desprovida de emoção. Ele caminhou até sua cômoda e pegou seu relógio, um Patek Philippe com um preço que poderia ter comprado a casa de sua infância várias vezes. Meus advogados entrarão em contato com você amanhã para iniciar os procedimentos. Estarei no clube por enquanto. Eu agradeceria se você pudesse embalar algumas de minhas coisas. Ele começou a passar por ela em direção à porta. A pura audácia, a fria finalidade de tudo isso acendeu algo em Sofia. Toda a dor, a humilhação, o desgosto se uniram em um único momento de raiva incandescente. Saia daqui, ela sibilou, sua voz tremendo com uma intensidade que o fez parar. Ele se virou, um brilho de surpresa em seus olhos. Este é o meu apartamento, Sofia, e é o meu lar, o lar que fiz para nosso filho que está dormindo no quarto ao lado. Você não vai ficar aqui e ditar os termos de minha expulsão enquanto veste a camisa que eu preparei para você esta manhã. Ela gritou, o som cru e rasgado de sua alma. Você quer que isso seja uma transação de negócios, tudo bem. Saia daqui e mande seus advogados. Eu não quero ver sua cara de novo. Pela primeira vez, uma sombra de algo ilegível passou por seu rosto. Não era remorso ou culpa, era algo mais. Cálculo. Talvez até mesmo um toque de respeito pelo fogo que ela estava mostrando. Mas ele se foi tão rapidamente quanto apareceu. Sem outra palavra, ele se virou, saiu do quarto e fechou a porta atrás de si. Sofia ficou sozinha no quarto cavernoso, a impressão do e-mail ainda apertada em sua mão. O silêncio que ele deixou para trás era absoluto. A revelação estava completa. O homem que ela havia amado se foi, e em seu lugar havia um monstro. E ela estava presa em sua gaiola dourada, esperando que seus advogados viessem e definissem os termos de sua libertação. Os dias que se seguiram foram um borrão de descrença e dor aguda e dilacerante. Léo cumpriu sua palavra. Na manhã seguinte, um envelope preto elegante foi entregue por um mensageiro. Era de um dos escritórios de advocacia mais poderosos e implacáveis do país. Dentro estavam os primeiros documentos do divórcio e uma carta do advogado principal de Léo, um homem chamado Dr. Arthur Valente. O nome era uma cruel reviravolta na faca. Ele era o pai de Isabela. Todo o caso parecia incestuoso, um empreendimento familiar dedicado à sua destruição. A carta era clínica e brutal. Ela delineava os termos de Léo, citando o acordo pré-nupcial deles. Sofia receberia um pagamento único de 5 milhões reais. Em troca, ela desocuparia a cobertura em até 60 dias, assinaria um acordo de não divulgação abrangente, proibindo-a de jamais falar ou escrever sobre o casamento deles, e concordaria com um arranjo estruturado de pensão alimentícia para Oliver, que, embora generoso para os padrões normais, era uma ninharia em relação à vasta fortuna de Léo. O acordo de custódia era a parte mais ofensiva. Propunha uma divisão de 50-50, com Oliver passando semanas alternadas com cada pai, um arranjo ridículo e perturbador para uma criança de 1 ano. Era uma declaração de guerra. Os 5 milhões de reais, que antes pareceriam como ganhar na loteria, pareciam um insulto. Era uma fração de sua riqueza, uma quantia projetada para comprar seu silêncio e fazê-la desaparecer. O acordo de custódia não era sobre o que era melhor para Oliver. Era um jogo de poder, uma forma de garantir que ele ainda tivesse controle. Cláudia Soares, a pragmática, imediatamente a colocou em contato com um advogado de divórcio. Você não pode lutar contra o Dr. Arthur Valente com algum advogado de família local, ela havia dito. Você precisa de um assassino. O nome do assassino era Dr. Petrônio Siqueira,
um advogado experiente com reputação de ser um cão de caça. Seu escritório não era chamativo, mas seus olhos eram afiados, e ele ouviu a história de Sofia sem um brilho de surpresa ou julgamento. Ele leu o pré-nupcial, seus lábios franzidos. É um documento bem redigido, Sra. Bittencourt. Ele disse, sua voz um barítono grave. Os advogados de Bittencourt construíram uma fortaleza, exatamente como ele disse. Desafiar os princípios centrais dela será uma batalha difícil, uma muito, muito íngreme. Ele me traiu, Sofia disse, sua voz pequena. Ele planejou isso com ela, isso não conta para nada? No Tribunal da Opinião Pública, sim. Em um tribunal de justiça em São Paulo, um estado sem culpa, isso importa muito pouco quando se trata da divisão de ativos descrita em um acordo pré-nupcial assinado, o Dr. Siqueira explicou pacientemente. A infidelidade é uma falha moral, não tipicamente uma violação contratual. No entanto, ele se inclinou para a frente. O acordo de custódia é outra questão inteiramente. Nenhum juiz verá uma divisão de 50-50 para uma criança tão jovem como sendo em seu melhor interesse. Essa é a nossa alavanca. Nós o combatemos na custódia. Tornamos essa parte do processo tão bagunçada e tão pública que ele será forçado a ser mais razoável no acordo financeiro para que isso desapareça. A estratégia parecia feia e manipuladora, usando seu próprio filho como moeda de troca. Mas o Dr. Siqueira a tranquilizou de que era a única linguagem que homens como Léo entendiam. As semanas se transformaram em uma rotina miserável. Léo a cortou financeiramente. Os cartões de crédito foram recusados. As contas da casa foram congeladas. O único dinheiro que ela tinha era o que estava em sua própria conta bancária pessoal, um resquício de seus dias de galeria. De repente, a mulher que morava em uma cobertura multimilionária teve que se preocupar em comprar mantimentos. A equipe, o chefe, a governanta, o motorista, foram todos dispensados pelo escritório de Léo. Seus últimos salários foram emitidos junto com seus próprios acordos de não divulgação. Sofia estava completamente sozinha no vasto e silencioso apartamento, com apenas Oliver como companhia. O vazio do espaço amplificava sua solidão. Cada quarto guardava uma memória agora manchada. A cozinha, onde eles tinham bêbado, tentado fazer macarrão do zero. A sala de mídia, onde eles se encolhiam para assistir a filmes antigos. O quarto, onde eles haviam criado seu filho. Era tudo uma mentira. A batalha legal era exaustiva. Os advogados de Léo enterraram o Dr. Siqueira em papelada, apresentando moção após moção projetada para assediá-los e exauri-los. Eles intimaram seus amigos, sua família, até mesmo a galeria em que ela havia trabalhado anos atrás, procurando qualquer sujeira que pudessem usar para pintá-la como uma mãe inadequada. Eles a retratavam como uma caçadora de fortunas, uma alpinista social que havia encurralado um homem e agora estava tentando extorquí-lo. Sofia se sentia encolhendo. A mulher vibrante e confiante que ela tinha sido estava desaparecendo, substituída por uma sombra de ansiedade e medo. Alguns dias era uma luta apenas para sair da cama. Mas então ela ouvia Oliver se agitando em seu berço, seus pequenos arrulhos e balbucios sendo uma tábua de salvação na escuridão sufocante. Ele era a única coisa que importava. Por ele, ela tinha que lutar. Ela vendeu algumas das joias que Léo havia lhe dado ao longo dos anos, peças não explicitamente cobertas pelo pré-nupcial, para cobrir suas crescentes despesas legais e de vida.
Era uma experiência humilhante sentar em uma sala privada, em uma joalheria de alta qualidade, na rua Oscar Freire, enquanto um homem com uma lupa avaliava os símbolos de um amor que nunca tinha sido real. Certa noite, enquanto ela rolava um site de notícias financeiras, uma manchete chamou sua atenção. Bittencourt e Valente anunciam fusão estratégica, formando a empresa Titã, Vértice Global. Havia uma foto de Léo e Isabela lado a lado em uma conferência de imprensa, suas mãos dadas, sorrindo para as câmeras. Eles pareciam poderosos, invencíveis, um verdadeiro casal de poder. Ele estava usando o relógio Patek Philippe que ele havia colocado na noite em que ele a deixou. Ela estava usando os brincos de diamante da Cartier. O estômago de Sofia se revirou. Ele nem sequer tinha esperado o divórcio ser finalizado. Ele estava ostentando sua nova vida, o novo império deles, para o mundo inteiro ver enquanto ela estava presa em sua antiga casa, lutando por migalhas. A agonia de sua traição era um peso físico pressionando-a, ameaçando esmagá-la por completo. Ela fechou o laptop, foi para o quarto de Oliver e o observou dormir, seu pequeno peito subindo e descendo no brilho suave da luz noturna. Ele era o único pedaço de verdade que restava em sua vida, e ela não permitiria que eles o levassem. A batalha continuou por mais um mês, uma guerra de atrito travada pela equipe jurídica de Léo. O Dr. Siqueira era implacável, contrapondo cada movimento, mas o processo foi projetado para quebrar o espírito de Sofia e sua conta bancária. Ela se sentia presa em um pesadelo, seu futuro sendo decidido em salas de conferência estéreis por homens em ternos de $1.000. Um avanço, ou o que parecia ser veio de uma fonte inesperada. Como parte do processo de descoberta, os advogados de Léo foram forçados a entregar uma montanha de documentos financeiros relacionados à sua renda pessoal e ativos para serem usados na determinação da pensão alimentícia. Era uma seleção fortemente editada e curada, é claro, mas era alguma coisa. O Dr. Siqueira havia contratado um contador forense para vasculhar os dados em busca de ativos ocultos. Em uma terça-feira chuvosa, o Dr. Siqueira a chamou em seu escritório. "Nós podemos ter algo, Sofia", ele disse, seu tom cautelosamente otimista. Ele apontou para uma linha em uma planilha projetada na parede. Nos últimos 6 meses, houve uma série de transferências substanciais de uma das empresas de holding pessoal de Bittencourt, B Holdings, LLC, para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. O destinatário é uma empresa de fachada chamada Oakhaven Enterprises. "Ele está apenas escondendo dinheiro?", Sofia perguntou. "É mais do que isso", o Dr. Siqueira disse, batendo sua caneta em sua mesa. "As quantias são irregulares, mas grandes, milhões de uma vez. E o momento é estranho. Elas parecem corresponder a quedas nas ações de empresas que ele era conhecido por vender a descoberto. Parece menos com esconder dinheiro e mais com pagar alguém ou talvez ser extorquido." A ideia de alguém extorquindo Leonardo Bittencourt parecia impossível. Ele era quem detinha todo o poder, quem movia os pauzinhos. Naquela noite, incapaz de dormir, Sofia se viu de volta ao escritório de Léo. Ela não tinha tocado nele desde a noite em que havia descoberto os e-mails, mas agora as palavras do Dr. Siqueira ecoavam em sua cabeça. Ela não sabia o que estava procurando. Uma pista, um sinal, qualquer coisa que fizesse sentido do homem com quem ela havia se casado. Ela passou os dedos pelas lombadas dos livros de couro em suas prateleiras. Ele tinha uma coleção de primeiras edições. O Grande Gatsby. O Sol. Também se levanta. A Revolta de Atlas. Atrás de uma fileira de clássicos, seus dedos roçaram em algo que não era um livro.
era um pequeno e elegante disco rígido externo. Era tão pequeno que havia ficado completamente escondido da vista. Seu coração começou a bater forte. Provavelmente não era nada. Arquivos de negócios. Backups. Mas sua intuição, a mesma que havia gritado para ela sobre Isabela, agora formigava com um tipo diferente de alarme. Ela levou o disco para seu próprio laptop e o conectou. Estava protegido por senha. É claro que estava. Ela tentou todas as combinações usuais. O aniversário deles. O aniversário dele. O aniversário de Oliver. Nada. Ela tentou o nome de sua primeira empresa. O nome de solteira de sua mãe. A rua em que ele cresceu no Tatuapé. Ainda nada. Frustrada, ela estava prestes a desistir quando uma ideia a atingiu. Era um tiro no escuro. Uma memória profundamente pessoal de seus primeiros dias de namoro. Ele havia confessado a ela uma vez depois de muito vinho que seu maior medo não era o fracasso, mas a mediocridade. Que sua força motriz era uma promessa que ele havia feito a seu pai em seu leito de morte. Ela digitou a senha, pai 1998. O disco se abriu. Estava cheio de pastas, mas uma chamou sua atenção imediatamente. O Projeto Rosário. Dentro estavam arquivos criptografados, gravações de áudio e documentos digitalizados. As mãos de Sophia tremiam enquanto ela clicava em um dos arquivos de áudio. Era a gravação de uma ligação. Ela reconheceu a voz de Léo instantaneamente. Mas era diferente. Tensa. Tensa. A outra voz era fortemente sotaqueada, ameaçadora. O arranjo é simples, Bittencourt. A voz sotaqueada disse. Nós lhe damos a informação. Você a usa. Você lucra. E nós recebemos nossa porcentagem. 20%. Em cima. Sem atrasos. O risco é enorme. A voz de Léo respondeu, tensa com estresse. Isso é insider trading em uma escala sem precedentes. Se a CVM souber disso... A CVM é a menor de suas preocupações. O outro homem riu, um som arrepiante. Preocupe-se conosco. Meu empregador, o Sr. Rosário, não tolera parceiros que se tornam criativos com sua contabilidade. Não somos a CVM. Não movemos ações. Você entende? Sophia sentiu um pavor gelado a invadir. Ela clicou em mais arquivos. Havia documentos detalhando negociações de ações ilícitas, informações privilegiadas sobre regulamentações governamentais pendentes e planos para vender a descoberto empresas com base em sabotagem. Léo não era apenas um empresário implacável. Ele havia feito um acordo com o diabo. Ele estava em conluio com o que parecia ser um sindicato do crime organizado administrado por um homem chamado Rosário. O dinheiro fluindo para as Ilhas Cayman não era extorsão. Era o pagamento dele a eles. O preço da informação que o ajudou a construir os últimos degraus de seu império. Outra pasta continha arquivos mais recentes. Incluía uma análise detalhada da Vértice Global, a nova empresa que ele havia formado com Isabela. E então, um único documento aterrorizante, uma apólice de seguro de vida. Não para ele, era uma nova apólice contratada 3 meses atrás para Isabela Valente no valor de 100 milhões. Léo era o único beneficiário. As peças se encaixaram com uma clareza aterrorizante. A fusão com a Valente Capital não era apenas sobre ambição. O pai de Isabela era um advogado poderoso. A empresa dela era legítima e bem respeitada. Ao se fundir com ela, Léo estava tentando legitimar seus próprios ganhos ilícitos, lavar o dinheiro sujo através de uma empresa limpa. Mas por que a apólice de seguro de vida? Por que o súbito e brutal impulso para se divorciar de Sophia? Ela encontrou sua resposta no último arquivo de áudio,
datado de apenas uma semana atrás. Era outra ligação com o homem com sotaque. Sua fusão complicou as coisas, Bittencourt. O homem disse, sua voz fria. O Sr. Rosário sente que sua contribuição está sendo diluída. Ele não está mais satisfeito com 20%. Ele quer uma participação majoritária na Vértice Global. Isso é impossível. A voz de Léo estava rouca. Isso destruiria a empresa. Isso é problema seu, não nosso. Você tem até o final do mês ou nós liquidaremos nossos ativos e você é nosso principal ativo junto com sua nova parceira e sua família. O menino, qual é o nome dele? Oliver. Seria uma pena para ele crescer sem pai ou sem mãe. Sofia deixou o laptop cair. Uma onda de terror gelado a invadiu. Não se tratava de um divórcio, não se tratava de outra mulher. Isso era sobre sobrevivência. Léo estava encurralado, sendo pressionado por um sindicato criminoso que agora ameaçava destruir não apenas ele, mas ela e seu filho inocente. O caso, o divórcio cruel, a fusão pública com Isabela. Era tudo um movimento desesperado e calculado. Mas com que finalidade? Ele estava tentando protegê-los? Ou ele estava se preparando para sacrificar a todos? A ameaça não era mais um brilho. Era um fogo consumidor. E ela e Oliver estavam parados bem em seu caminho. A manhã do primeiro aniversário de Oliver amanheceu cinza e nublada, um espelho perfeito da alma de Sofia. Ela havia se forçado a seguir em frente, decorando a vasta sala de estar com balões azuis e prateados e uma faixa que dizia Feliz primeiro aniversário, Oliver. Um bolo pequeno e bonito de uma padaria na rua Oscar Freire estava na bancada da cozinha. Ela havia convidado apenas Cláudia e seus pais, que estavam vindo do interior de Minas Gerais. Uma festa suntuosa parecia obscena dadas as circunstâncias. Este era para ser um dia de pura alegria, uma celebração do garotinho que era seu mundo inteiro. Em vez disso, estava sombreado por um segredo aterrorizante que fazia cada desejo de feliz aniversário parecer uma mentira. Ela agora entendia a frieza nos olhos de Léo durante o confronto deles. Não era ódio por ela, era o medo de olhos mortos de um homem com uma arma apontada para a cabeça. Sua crueldade não havia sido pessoal, tinha sido uma performance. Ele precisava afastá-la, cortar suas vidas de forma tão limpa e pública que ninguém jamais pudesse conectá-los. Ele estava tentando construir um muro de proteção entre seu mundo tóxico e a família que ele estava prestes a perder. A percepção não apagou a dor que ele havia causado, mas a reformulou sob uma luz trágica e desesperada. Assim que Cláudia chegou com uma montanha de presentes, o porteiro tocou do lobby. Senhora, o Sr. Bittencourt está aqui para vê-la. O coração de Sofia subiu à garganta. Deixe-o subir. Cláudia lhe lançou um olhar preocupado. Tem certeza de que está pronta para isso? Eu tenho que estar. Sofia sussurrou. Léo saiu do elevador privado parecendo um fantasma. Ele estava impecavelmente vestido em um terno escuro, mas estava pálido com olheiras sob os olhos que sua habitual arrogância confiante não conseguia esconder. Ele parecia exausto e assombrado. Ele segurava um grande portfólio de couro azul marinho, não um presente de aniversário. Ele parou na porta, seus olhos captando as patéticas decorações da festa. Seu olhar caiu sobre Oliver, que estava sentado no chão, felizmente brincando com um conjunto de blocos de madeira. Por um momento, a máscara do bilionário implacável caiu, e tudo o que Sofia podia ver era um pai olhando para seu filho com uma expressão de profundo e insuportável sofrimento. Feliz aniversário para o meu menino, ele disse, sua voz rouca. Ele pigarreou. Sofia, eu preciso falar com você, a sós. Cláudia deu um aperto no braço de Sofia. Eu o levarei, Cláudia disse, pegando Oliver e o levando em direção à cozinha, dando a Léo um olhar de puro veneno ao passar. O silêncio desceu sobre o quarto.
Léo caminhou até a grande mesa de centro de mármore e colocou o portfólio de couro sobre ela. Ele abriu o zíper e expôs uma espessa pilha de documentos. — O que é isso, Léo? Sofia perguntou, sua voz baixa. — Mais ameaças legais? Seus advogados encontraram uma nova maneira de me chamar de mãe inadequada? Não, ele disse sem olhar para ela. Ele encarou a extensão cinzenta do Parque Ibirapuera. Isso é o oposto disso. Ele gesticulou para os papéis. Estes são documentos de transferência de propriedade, certificados de ações, escrituras, acordos de custódia, tudo. Sofia se aproximou, seus olhos vasculhando as páginas superiores. Ela viu os nomes de suas empresas, os endereços de suas propriedades, os números de contas de suas carteiras de investimento. E ao lado da linha que dizia transferência, seu nome estava escrito: Sofia Rossi. Eu não entendo, ela respirou. Ele finalmente se virou para encará-la. O olhar em seus olhos era de derrota total. Eu cometi um erro, Sophie. Há muito tempo. Eu fui ganancioso. Eu queria construir este império tão rápido que peguei um atalho. Eu entrei em negócios com algumas pessoas muito ruins. O tipo de gente que não vai embora. Rosário, ela disse, o nome caindo como uma pedra entre eles. Os olhos dele se arregalaram em choque e medo. Como? O disco rígido, atrás da primeira edição de O Grande Gatsby, ela explicou. Eu sei, Léo, eu sei sobre o insider trading. Eu sei que eles estão te ameaçando. Eu sei que eles estão nos ameaçando. Uma onda de algo, alívio, desespero, ela não conseguia dizer, passou pelo rosto dele. Ele afundou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Eu estava tentando te proteger, te tirar disso, me chamando de peso morto, colocando a mim e nosso filho no inferno. Ela exigiu, a raiva voltando a queimar, quente e afiada. Sim, ele disse, olhando para cima, seus olhos selvagens. Eu tinha que fazer parecer real. Eu tinha que fazer parecer o divórcio mais amargo e odioso da história de Nova York. Eu precisava que todos, a mídia, o mundo dos negócios e especialmente eles, acreditassem que eu havia te cortado completamente, que você odiava minhas entranhas e que eu a havia deixado com quase nada. Eu precisava que você fosse irrelevante para mim. Ele se levantou e andou pelo quarto como um animal enjaulado. Eles estão me apertando, Soph. Eles querem uma participação majoritária na Vértice, que eles vão esvaziar e usar para lavar dinheiro até implodir. Se eu os combater, eles me matarão. Eles matarão Isabela, e então eles virão atrás de você e de Oliver, porque vocês seriam meus herdeiros. Eles veem minha família como um ativo, um ponto de alavanca. Ele parou na frente dela, suas mãos segurando seus braços. Seu toque não era áspero, mas desesperado. Mas se eu não tiver nada, eu não sou mais um ativo. Se minha esposa, que publicamente me despreza, de repente for dona de tudo, eles não podem tocar. Está tudo trancado em um fundo para Oliver, com você como a única curadora. Está protegido, está limpo. Eles não podem chegar até isso sem uma batalha legal que os exporia completamente. Você e Oliver estarão seguros e muito, muito ricos. Era uma tática insana e desesperada, uma defesa de terra arrasada. Ele não estava apenas lhe dando um acordo. Ele estava lhe dando o império inteiro. Ele estava abdicando do trono para salvar a linhagem real. E você, Léo? Ela sussurrou, procurando em seu rosto. O que acontece com você? Um sorriso triste tocou seus lábios. Eu tenho um plano. Eu vou desaparecer. Eu tenho preparado isso há meses. Uma nova identidade, uma nova vida em algum lugar. Eles nunca me encontrarão. Eu tenho uma chance de fugir esta noite. Ele olhou para o relógio. Mas se eu falhar,
Se eles me pegarem, bem, é por isso que você tem que assinar estes papéis. Agora, antes que meu futuro sogro, Dr. Arthur Valente, tome conhecimento disso, ele é meu executor. Se eu morrer antes que estes sejam assinados, ele e Isabela herdam tudo, e eles não serão capazes de protegê-lo de Rosário. Ele pegou uma caneta e a estendeu para ela. Era o ultimato final no primeiro aniversário de seu filho. Assinar os papéis, aceitar o império e deixá-lo sair de suas vidas para sempre, possivelmente para sua morte, ou recusar e deixar a si mesma e seu filho vulneráveis a monstros que ela nem sequer podia imaginar. Sua mão estava tremendo enquanto ela pegava a caneta. Ela olhou dos documentos para o rosto do homem que ela havia amado, odiado e agora, tragicamente, compreendido. Ele a havia traído, sim, mas o homem parado na frente dela agora estava fazendo o sacrifício final. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Sophia Rossi começou a assinar seu nome, documento após documento, abrindo mão de sua antiga vida e herdando um império construído sobre mentiras. Tudo para salvar o futuro do garotinho feliz comendo bolo no quarto ao lado. A assinatura foi um evento frenético e surreal. Léo a guiou pela pilha de documentos. Sua voz um murmúrio baixo e urgente, explicando a função de cada um. A escritura da cobertura, os títulos da propriedade de Paraty e de uma vila em Como, os certificados de propriedade de sua frota de carros, os documentos que estabeleciam o fundo Oliver Bittencourt, um veículo financeiro impenetrável que agora detinha a totalidade dos ativos líquidos de Léo, sua carteira de ações e a participação majoritária na Vértice Global. Ela era a única signatária, a curadora, a imperatriz. Quando a última assinatura foi completada, um silêncio pesado preencheu o quarto. A transferência estava feita. Leonardo Bittencourt, o titã da Faria Lima, era agora no papel um homem sem nada em seu nome. Ele se levantou, seus ombros caídos como se um peso físico tivesse sido tirado deles. Está feito. Ele respirou. Ele caminhou até a porta da cozinha. Cláudia estava lá, segurando Oliver, seu rosto uma máscara de confusão e choque. Léo olhou para seu filho, seus olhos bebendo cada detalhe de seu rosto. Ele não se atreveu a tocá-lo. Eu te amo, Oliver, ele sussurrou, sua voz embargada. Seja um bom homem, melhor do que seu pai. Ele então olhou para Sofia, seus olhos cheios de um universo de arrependimento. Há um cofre na parede atrás do Portinari no meu escritório. A combinação é o aniversário de Oliver. Dentro está o disco rígido original, um celular pré-pago e uma carta. Ela explica tudo em mais detalhes. Use-o se você precisar. Adeus, Sofia. E com isso, ele se virou e caminhou para o elevador. Ele não olhou para trás. A porta se fechou e ele se foi. Sofia ficou paralisada, a caneta ainda em sua mão. O silêncio que ele deixou para trás era profundo, um vácuo onde um furacão acabara de estar. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de caos controlado. A primeira ligação foi de um furioso Dr. Arthur Valente. A notícia da maciça transferência de ativos havia atingido o sistema e ele estava apoplético. Sofia, canalizando uma força que ela não sabia que possuía, o encaminhou ao Dr. Siqueira. Seu advogado, após uma sessão exaustiva, onde Sofia explicou toda a história aterrorizante, mudou de cão de caça para guardião de fortaleza. Ele lidou com a tempestade legal que se seguiu, rebatendo ameaças do escritório de Valente e bloqueando investigações de uma CVM subitamente muito interessada. A história que Léo havia fabricado sobre o divórcio amargo deles
forneceu a cobertura perfeita. Para o mundo exterior, parecia que Léo, em um momento de loucura, ou talvez de mania induzida por drogas, havia inexplicavelmente assinado sua fortuna. Sofia era retratada nos tabloides como a viúva negra final ou a mulher mais sortuda viva. A narrativa era confusa, caótica, mas plausível o suficiente para manter a verdadeira verdade escondida. Sofia, enquanto isso, teve que aprender a ser uma bilionária. Ela realizou reuniões de emergência com o Conselho da Vértice Global, que ficou atônito ao descobrir que a ex-esposa desprezada agora detinha as ações majoritárias. Guiada pelo Dr. Siqueira e por uma equipe de gerentes de crise, ela navegou pelas águas corporativas traiçoeiras. Ela não era mais uma tranquila historiadora de arte. Ela era a protetora de um império e, mais importante, a guardiã do futuro de seu filho. A vida na Gaiola Dourada era diferente agora. Não era mais uma prisão, mas um centro de comando. Ela trabalhava incansavelmente aprendendo sobre finanças, governança corporativa e gestão de ativos. Ela descobriu que tinha uma mente aguçada para isso, uma força silenciosa que as pessoas subestimavam por sua conta e risco. Ela não era uma Isabela Valente, mas era inteligente e era motivada pela força mais poderosa do mundo, o amor de uma mãe. Mas todas as noites, depois que Oliver estava dormindo, ela se levantava nas vastas janelas com vista para a cidade e se perguntava: Léo estava vivo? Ele conseguiu? Ele estava vivendo uma vida tranquila em algum canto distante do mundo ou seu corpo estava no fundo do Rio Pinheiros? O celular pré-pago no cofre permaneceu silencioso. A carta que ele havia deixado era uma confissão, um pedido de desculpas e uma carta de amor, um trágico testemunho do homem que ele poderia ter sido. Sua nova vida era um paradoxo, uma de imenso poder e riqueza, mas assombrada por uma sombra constante e persistente. Ela tinha tudo o que uma pessoa poderia querer, mas o homem que ela uma vez amou, o pai de seu filho, se foi. Ela havia sido traída com outra mulher, mas no aniversário de seu bebê, ela havia aprendido que as maiores traições são às vezes atos distorcidos de amor. Ela era Sofia Rossi, a inesperada rainha de um império, governando para sempre na sombra de um rei caído. E assim, a história de Sofia nos lembra que a verdade raramente é simples. O que parecia ser um conto direto de infidelidade e ganância era, na verdade, uma história desesperada de sacrifício e sobrevivência. Ela recebeu um império não por culpa, mas como um escudo para proteger a si mesma e a seu filho de um perigo que ela nunca soube que existia. Mas sua vitória é agridoce, deixando-nos todos a nos perguntar sobre o custo de tal proteção. O que você acha que aconteceu com Leonardo? Seu jogo desesperado valeu a pena? Ou ele pagou o preço final? Todos nós enfrentamos batalhas em nossas vidas, embora esperançosamente nenhuma tão dramática, e às vezes as linhas entre herói e vilão, traição e amor, se tornam irrevogavelmente borradas. Se esta história de reviravoltas e escolhas de partir o coração te tocou, por favor, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. Compartilhe com alguém que adora uma história que não se pode prever e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais dramas da vida real que são mais estranhos do que a ficção. Clique no sino de notificação para que você nunca perca uma atualização. Seu apoio nos ajuda a trazer essas histórias incríveis à tona. Obrigado por escutar.